tema da mensagem é o amor maternal de Deus. Isaías 49, 15. Há um capítulo em Tessalonicenses que Deus se apresenta como pai e como mãe. Aqui, em Isaías 49, há uma comparação. E olha o que Deus diz. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe a sua Bíblia aberta aí. Por favor, pode sentar. No livro de Isaías, nós vemos que quando Deus quis exemplificar o amor dele pelo seu povo, ele se referiu ao amor de uma mãe. E a pergunta desse texto é retórica. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? A pergunta pode ser colocada assim: que amor há que seja tão forte quanto o amor de uma mãe? Mas mesmo quando este amor falha, ainda que a mãe venha a se esquecer, desprezar ou abandonar seu filho, o amor de Deus é incomparavelmente maior. Deus não se esquece de nós. Diz o texto bíblico, mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. O texto fala de duas situações. Primeira, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta? Deus faz o povo associar o amor dele ao amor que uma mãe traz pelo seu filho quando ele está em seu peito sendo amamentado. Que mãe seria capaz de se esquecer desse filho? Faz parte do instinto da raça humana proteger a sua prole. Isso é encontrado em todo o reino animal. Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma visita a uma família querida da nossa igreja, e aqueles irmãos chegaram para mim e falaram: pastor, o senhor hoje vai ter que entrar pela cozinha. Falei: não há problema. Não, mas nós vamos explicar por quê. Porque nós temos uma árvore e um passarinho fez um ninho e nasceram 3 filhotes. E agora ele não está deixando ninguém passar pela sala que ele ataca com medo de que alguém vá tirar os filhotes. Esse cuidado, irmãos. E eu li que determinados pássaros, quando algo ameaçador se aproxima do ninho e dos seus filhotes, a ave se finge de doente ou vulnerável, para que o predador mais forte que ela venha atrás da ave e não dos seus filhotes. Faz isso para que os seus filhotes sejam protegidos. No reino animal, determinadas mães enfrentam animais muito mais perigosos para defender os seus filhos. E há um ditado que eu não sei porquê, mas está lá: nunca mexa com filhotes de ursas. Eu não quero saber de urso, irmãos. Ursa também. Você já viu o tamanho do bicho? Você acha que eu vou me mexer com filho de ursa e com ursa? Não é? Mas existe esse ditado, irmãos. Então é um grande risco se aproximar de animais com filhotes, quando estes ainda estão na fase de amamentação.
Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta? Se no reino animal as mães não esquecem dos seus filhotes nas condições normais de temperatura e pressão, a resposta é não. A segunda pergunta é: acaso pode uma mãe não se compadecer do filho do seu ventre? E aqui temos outro cenário. Qual mulher que não se compadece do bebê que está dentro dela, que ela está gerando? Faz parte do instinto materno proteger o seu bebê. Uma criança no ventre materno é quase indiferenciada da mãe. Alimenta-se pela placenta, se nutre através da mãe. Ocorre uma simbiose, uma ligação, um vínculo gigantesco, profundo. E aí vem Deus e diz assim: pois é, meu amor é um amor que pode se comparar a esse amor, ao amor de uma mãe que se compadece do filho que está sendo gerado dentro do seu ventre. E apesar de tanta propaganda a favor do aborto, a verdade é que abortar é sempre uma experiência muito dura para a mulher. É uma experiência de dor e de culpa. Conheço mulheres que abortaram e que trazem no seu coração uma dor muito grande por isso, um trauma muito grande pela decisão que tomaram. E muitas dessas mulheres, porque trazem esse trauma, precisam receber o perdão de Deus e precisam também se perdoarem. Caso contrário, jamais experimentarão uma vida plena de alegria, uma vida de liberdade diante de Deus e sem culpa. E por que isso acontece? Por causa dessa interação, dessa harmonia profunda entre a mãe e o feto. Mesmo sabendo de todo esse cuidado materno, a Bíblia admite que muitas mães abrem mão desta ternura tão genuína. E a pergunta é: pode? A pergunta é essa. Pode uma mãe abandonar o seu filho? Pode não amá-lo? Irmãos, pastor vive situações sempre muito complicadas. Ao longo do ministério, nós temos dias que nós vibramos com famílias, estamos nos alegrando com vitórias, e logo, logo estamos com outra família passando por momentos muito tristes. E eu me lembro, irmãos, de alguns momentos tristes que já passei com famílias diante de situações inusitadas. E você conhece experiências de mães que abandonaram seus filhos. De vez em quando nós temos na TV notícias de que foi achada uma criança recém-nascida numa lixeira, na rua, próximo a uma casa. Você conhece isso? Às vezes nós temos as notícias que nós não conseguimos imaginar como um ser humano faria aquilo, mas acontece. Eu tenho nos meus arquivos 2 episódios de mães que mataram seus filhos. É muito triste, irmãos. Acontece, não com frequência, graças a Deus. E as coisas acontecem de um jeito que um teólogo disse o seguinte: eu não sei se é o amor de mãe, o amor de Deus que se assemelha ao amor de uma mãe, ou se é o amor das mães que se compara ao amor de Deus. Porque nós sabemos que nem toda mulher ama os filhos, mas Deus as ama. Às vezes, por causa de uma paixão,
os filhos são largados e deixados de lado. Isso não acontece com frequência, mas isso acontece. Eu me lembro, e falo isso na pastoral que escrevi hoje, eu fui conhecer o Lar Batista Português, no Porto. Uma instituição extraordinária, começada no coração de um pastor que tinha 8 filhos. E começou a adotar outros. E daqui a pouco aquilo era um orfanato. E uma instituição alemã, comovida com o trabalho que eles faziam, tem dado um suporte extraordinário, e aquele lar se tornou um lar exemplar em toda a Europa. E eu me lembro que fui lá conhecer o trabalho daquele pastor com sua família, e lá estava a tia Nieta com a criança mais nova do orfanato. Uma menina com um olhar triste, e tia Nieta me apresentou e perguntou a ela: onde está a sua mãe? E aquela menina falou assim, com um olhar fugidio: fugiu, mamãe fugiu. Pode uma mãe esquecer o filho do seu ventre? Pode uma mãe esquecer um filho que amamenta? Irmãos, não é normal, mas isso acontece. E apesar desses exemplos negativos, a Bíblia faz questão de relacionar o amor de Deus ao amor de uma mãe. E por quê? Eu fiquei pensando. Em primeiro lugar, o amor de mãe traz segurança para o lar e para os seus filhos. Eu não sei qual era a sua experiência, mas eu me lembro que na minha época de ensino fundamental, eu chegava da escola e batava o pé e dentro de casa fazia uma pergunta: minha mãe está aí? Mamãe está aí? Era essa a minha pergunta, invariavelmente, todos os dias, botava o pé e falava: minha mãe está aí? E eu fiquei me pensando por que eu perguntava isso. E a resposta que eu a encontrei naquela descrição da mulher virtuosa, em Provérbios 31, que diz assim, que a mulher virtuosa zela pelo bom andamento da sua casa. Quando a mãe está no lar, aquilo gera uma sensação nos filhos de que há alguém ali que você pode contar, que lhe dá segurança. Alguém que zela pelo que está ocorrendo no lar. Ela faz o meio de campo com todas as circunstâncias. A mãe virtuosa zela pelo bom andamento da casa, e isso traz segurança aos filhos. E um dos grandes problemas da raça humana é o seu senso de orfandade. Muitas pessoas têm um senso de vazio causado pelo luto existencial. E quando isso acontece, inicia-se um processo de melancolia, falta de segurança. E a relação dos pais com os filhos, principalmente filhos nas idades mais tenras, esse relacionamento é fundamental para gerar no filho confiança e autoestima. Isso é pano de fundo para se construir um senso de que você é amado, de que você é querido, que você tem valor. E o amor da mãe traz essa segurança, não apenas quando a criança se encontra indefesa e frágil no colo, mas durante toda a sua formação emocional. Filhos amados, filhos que sabem que são amados, crescem confiantes e seguros. Da mesma forma, é maravilhoso entender isso, para entendermos o amor de Deus pelas nossas vidas, quando sabemos que Deus nos ama
Isso dá segurança a nós. O hino predileto da minha mãe era aquele conhecido 375 do cantor cristão, na versão inicial dele, que voltou para o HCC. Que segurança sou de Jesus. Minha mãe perdeu o pai aos 8 anos. A mãe não tinha condição de criar os filhos, deu cada um, os 4, para uma família. E aos 8 anos, minha mãe foi ser criada por uma família que tinha afetividade na igreja, mas não tinha o pai e a mãe. E minha mãe podia ser a pessoa mais traumatizada do mundo, mas minha mãe era uma mulher segura e muito firme, porque desde cedo ela aprendeu que era amada por Deus. Desde cedo havia um relacionamento muito grande dela com Jesus. E ela cantava sempre com muita convicção: que segurança sou de Jesus. Geralmente nossa insegurança surge porque nós não nos sentimos amados, por isso nos percebemos desprotegidos. Você sabia que poucas religiões do mundo falam de Deus como alguém amoroso? Normalmente os deuses que não são o único Deus verdadeiro, o Deus que nós cremos e revelado em Jesus Cristo, eles são fortes, eles são rigorosos, eles são juízes, eles são guerreiros. Mas o amor de Deus ser associado ao amor materno é algo muito desconhecido em boa parte das religiões. Você sabia que no islamismo, por exemplo, nem existe a ideia de Deus como um pai amoroso? Alá não tem relacionamento pessoal com os seus crentes, com os seus fiéis. Que coisa pode trazer mais segurança para a nossa alma incerta do que o amor desse Deus, um amor bem parecido com o amor de mãe? Temos um Deus riquíssimo em misericórdia, e riquíssimo em misericórdia nos ama a ponto de dar o seu próprio filho por nós. O pastor gostava de pescar e disse que uma vez foi convidado para pescar em alto mar. E disse que com menos de meia hora de viagem ele estava se sentindo enjoado e passando muito mal. E então lhe deram uma regra para minimizar os efeitos do balanço do mar. Não olhe para as águas agitadas à volta do barco. Olhe para o horizonte. Fixe no horizonte. Isso vai fazer você se sentir melhor. Assim devemos fazer nós. Em vez de ficarmos olhando para aquele amor imprevisível e variável nosso, como as ondas do mar, fixe na sua vida no amor de Deus. É um amor firme, seguro, que não varia. E esse é o amor que Deus tem por você, porque o amor dele pode ser comparado ao amor de mãe. O nosso amor, uns dias estão alto, outros dias estão embaixo. E a sua segurança espiritual deve se basear no amor de Deus infalível, inabalável por você. O amor de Deus traz segurança ao nosso coração. Em segundo lugar, o amor de mãe nutre. De 3 coisas: a proximidade da mãe, o sustento e a nutrição são algumas palavras que expressam o modo como as mães agem em relação aos seus filhos. Muitas vezes, mãe age com os seus filhos de forma sacrificial. Noites mal dormidas, as mães tomam todo o cuidado para que seus filhos possam estar confortáveis e alimentados.
Muitas mães, às vezes, está frio, elas saem no meio da noite para ver se os filhos não ficaram descobertos. Não é isso? Nós sabemos de mães que quando a situação financeira do lar está difícil, elas são capazes de dar a comida que seria delas para os filhos se alimentarem. Sabemos de histórias e histórias de filhos que nos contaram coisas assim. Não pode lhes faltar o básico, mesmo que seus lares sejam simples. É o instinto materno de cuidado, e é essa mesma forma como Deus age em relação a nós. Pode uma mulher esquecer-se de seu filhinho a ponto de não compadecer-se dos filhos de sua entranha? O amor de Deus provê, o amor de Deus age, nos nutre, nos abençoa, cuida. Esse é o terceiro característica do amor de mãe. O amor de mãe cuida com ternura. A Bíblia em Oséias 11, de 1 a 4, faz um relato do relacionamento de Deus com o povo de Israel. E aí nós temos uma das imagens mais ternas que nós podemos enxergar do relacionamento de Deus com o seu povo. Olha o que ele diz: quando Israel era criança, eu já o amava, e do Egito chamei o meu filho. Fui eu que ensinei o meu povo a andar, eu os segurei nos meus braços, porém eles não sabiam que era eu que cuidava deles. Com laços de amor e de carinho eu os trouxe para perto de mim, e eu os segurei nos braços como quem pega uma criança no colo. Eu me inclinei e lhes dei de comer. É Deus dizendo o que fez pelo povo de Israel porque o amava. É o que Deus faz por nós. Há uma outra tradução que diz assim, que Deus tem entranhas de ternura, entranhas de misericórdia. Então, o amor de Deus é comparado ao amor materno. Deus é um ser como uma mãe que cuida do seu filho, pega-o no colo, alimenta-o, protege-o. E no colo de Deus nós encontramos abrigo, conforto, graça e ternura. Junto a esse texto de Oséias 11, nós temos uma outra figura no Salmo 131. O Salmo 131 é pequenininho, do tamanho de um botão. Dá para você memorizá-lo fácil, e o meu dever de casa é que você o memorize nessa semana. Aí domingo que vem eu venho aqui tomar quantos memorizaram, e você vai vir aqui e vai recitar o Salmo 131, tá bom? Muito bem. Olha o que diz o Salmo 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Olha que coisa linda, irmãos. Como uma criança desmamada se aquieta no braço da mãe. É uma figura maravilhosa da graça e do amor de Deus. E nós não poderíamos ter uma ilustração melhor do amor de Deus por nossa vida que essa visão materna. Metaforicamente, figuradamente, simbolicamente, é assim que nós podemos perceber o amor de Deus. Sabe aquela criança que mamou,
e agora está satisfeita. E ela agora está descansando, porque ela já fez, já foi cuidada, já foi acariciada, nutrida, e agora ela está ali calma e tranquila nos braços maternos. A nossa alma pode ficar tranquila nos braços de Deus. O amor de Deus é assim. Em algumas regiões do nosso Brasil, passa o maior reservatório subterrâneo de água doce do planeta Terra. É o Aquífero Guarani, que possui 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Estende-se desde São Paulo, a bacia vai de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, e vai atingindo 4 outros países da América do Sul. No Brasil, chega a Mato Grosso até Goiás. E é uma caverna subterrânea de água cristalina que fica entre 100 e 300 metros de profundidade, de água pura e fresca e água à vontade. Ninguém sabe com precisão a quantidade de água armazenada no aquífero Guarani. Estima-se uma ordem de 45 mil quilômetros cúbicos, sendo que 65% desse total de água está localizado no território brasileiro. Uma região composta por pouca argila e muita areia que funciona como uma espécie de esponja gigante, absorvendo as águas da chuva. E apesar de todos esses estudos, as pessoas não sabem o seu tamanho, a sua profundidade, a correta quantidade de água que o lençol desse aquífero contém. A verdade é que ninguém sabe quanto de água tem lá embaixo. E estou dizendo isso para dizer que o amor de Deus é exatamente assim. O amor de Deus é profundo e imensurável. Ninguém sabe o seu volume. Ele é incomensurável. E a Bíblia nos desafia a deixar Cristo habitar em nossos corações, para que possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Para que sejamos tomados de toda a profundidade de Deus, toda a plenitude de Deus. Isso está em Efésios 3, 17 a 19. Há até um cântico cantado pelas nossas crianças: o amor de Jesus é maravilhoso, alto é, intransponível, profundo também, mas acessível, sua extensão é incomparável, ó grande amor. Max Lucado, a gente fica exaltando o amor de mãe, e a gente não se lembra de exaltar o amor de Deus. A gente fica emocionado com o amor de mãe, e a gente fica pouco emocionado com o amor de Deus. E a Bíblia nos garante que o amor de Deus é muito mais fiel e muito mais profundo do que o maravilhoso amor da mãe. Isso não pode ficar desapercebido no nosso coração. Max Lucado, ele relata como a filha do tipógrafo que fazia a impressão da primeira Bíblia, a Bíblia de Martinho Lutero, quando ele estava imprimindo lá na sua tipografia na Alemanha. Ninguém havia falado de Jesus para aquela menina, e ela tinha impressões sobre Deus que não lhe traziam nenhuma emoção positiva, mas ela sentia medo de Deus. E um dia, lá na tipografia, ela encontrou e juntou pedaços das escrituras caídos no chão. E num daqueles papéis achou as seguintes palavras: porque Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu.
Só tinha isso. Nós sabemos que era parte de João 3,16. O resto do versículo não havia ainda sido impresso. Mas mesmo assim, o que ela viu comoveu o seu coração. A ideia de que Deus daria qualquer coisa moveu-a do medo para a alegria. Então a mãe notou que a sua filha começou a mudar a sua atitude quanto a Deus. Então perguntou a causa da felicidade dela. Então a filha tirou o pedaço do papel amassado, onde ela leu: porque Deus amou o mundo de tal forma que Ele deu. Tirou-a do bolso, leu para a mãe. E a mãe perguntou: o que foi que Ele deu? E a criança estava perplexa, mas respondeu: eu não sei. Mas se Deus nos amou o bastante para nos dar qualquer coisa, eu já não preciso ter mais medo dele. Irmãos, a santidade de Deus exigia um sacrifício sem pecado. E Jesus pagou toda a nossa culpa morrendo em nosso lugar na cruz. Ele pagou o preço necessário. Jesus nos amou com amor infinito. E o seu amor é como o amor de uma mãe. Excede todo entendimento. É grande demais para ser medido. O amor materno é a melhor ilustração do amor de Deus. Aí a natureza humana nós sabemos como é. Por isso, apesar de comparar o seu amor por nós, relacionando-se com uma mãe, Deus afirma: mesmo que uma mãe venha se esquecer do seu filho, filho de ventre, ou de um filho que amamenta, eu não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de você. Não se esqueça do amor de Deus. Honre a sua mãe, agradeça a Deus por sua mãe. Mas honre a Deus, ame a Deus, mostre o seu amor a Deus, porque nós só o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Que Deus nos abençoe. Vamos nos levantar, irmãos. Pai, queremos, ó Deus, te louvar mais uma vez, pelo amor materno, pelas nossas mães, pelo cuidado, pela nutrição, por dias e momentos de sacrifício, por momentos em que o seu amor fez toda a diferença em nossas vidas, as lembranças que guardamos no nosso coração desse cuidado, desse afeto, desse amor. Mas nessa manhã nós queremos, ó Deus, que Tu imprimas no nosso coração a nossa gratidão, o nosso louvor e o nosso amor ao Senhor, por um amor tão fiel, um amor tão firme, um amor tão grande, tão profundo, um amor tão misericordioso, que precisa ser pregado, que precisa ser exaltado, que precisa ser nutrido, que precisa ser respondido, que precisa ser correspondido, e que o nosso amor seja assim, firme e fiel, e que o Senhor, vendo as nossas expressões de fidelidade ao Teu amor, isso traga alegria ao Teu coração, e enche a nossa vida de segurança e paz, como uma criança que acabou de mamar, e agora está tranquila nos braços da mãe. Assim, ó Deus, queremos confiar no Teu amor, de tal maneira que haja o que houver, circunstâncias mais difíceis à nossa volta, estejamos tranquilos,
porque o Senhor cuida de nós, porque nos ama. Que isso fique no nosso coração e faça o nosso coração te exaltar e te louvar. Em nome de Jesus oramos. Amém.